E uma questão assim que é muito comum na jurisprudência é se o casamento, por exemplo, com uma pessoa de mais de 70 anos for precedido de união estável. Então, se a gente for olhar só o casamento propriamente dito, de alguém que vai casar com 70, 71, o regime é o regime da separação obrigatória. Porém, se o casamento for precedido de uma união estável, ou seja, se aquela entidade familiar tiver sido constituída no momento em que não existia a razão de aplicação desse regime mais restritivo, né, do casamento, porque qual que é a ideia? A ideia é proteger a pessoa presumidamente vulnerável, né? Evitar a confusão patrimonial. Quando a gente está falando, por exemplo, das causas suspensivas, a ideia é evitar a confusão patrimonial, em muitos casos, né? No caso da pessoa com maior de 70 anos, falando de uma forma muito explícita, e por isso aqui a minha crítica em relação à constitucionalidade, é como se houvesse uma tutela contra o golpe do baú, né? Ou seja, a pessoa está automaticamente interditada em relação àquela escolha do regime de bens. E em relação à pessoa, ao casamento que é celebrado com autorização judicial, no caso aqui é uma ideia de proteção à pessoa menor de idade. Então, se não há aqui no início da união estável, ou seja, no início da constituição da entidade familiar, que aqui, né, nos interessa a pessoa com mais de 70 anos, porque nas outras hipóteses não se aplica tanto isso. Será que há que se falar na imposição desse regime de bens de separação? Então, nesse caso, uma vez comprovada a existência da união estável, o STJ afastou a obrigatoriedade do regime da separação legal. Ou seja, se não havia, no começo da união estável, repito, a razão para a imposição dessas cláusulas, não há por que, no casamento, haver a imposição do regime de bens.